A tecnologia e os recursos naturais fomentam diversas palestras e painéis dentro da agricultura. Recentemente a gente teve a realização da 22ª FENARROZ e vários assuntos foram abordados visando essas duas frentes. Recentemente, o Instituto Rio-Grandense do Arroz promoveu um seminário falando sobre o milho irrigado, que vem crescendo a cada ano aqui na região central do Rio Grande do Sul, principalmente com a sequência de secas que tivemos aqui em nosso estado. Para tratar sobre esse tipo de manejo e irrigação aqui para os agricultores gaúchos, eu vou conversar com Camilo Teixeira de Andrade, pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo. Camilo, primeiramente, obrigado por nos atender. Esse assunto vem crescendo aqui para os agricultores da região central do Rio Grande do Sul, falando sobre o milho irrigado, sobre essa alternativa para, primeiramente, a rotatividade de culturas e principalmente na questão produtividade, já que esse tipo de manejo utilizando a água traz um retorno mais satisfatório para esse produtor. O que você poderia falar sobre esse assunto, principalmente abordando essa tecnologia, podemos dizer assim, da utilização da irrigação dentro da cultura do milho? Boa tarde. Obrigado pelo convite para falar sobre esse tópico. O milho é uma cultura relativamente sensível ao estresse hídrico. Normalmente, as chuvas ocorrem num volume adequado na maioria das regiões do Brasil. Entretanto, a distribuição das chuvas não é muito regular. Então, ocorre quase sempre algum veranico que pode quebrar a produtividade do milho. A cada estresse, por exemplo, que ocorrer 2 dias antes do pendoamento e 4 a 7 dias depois do pendoamento, reduz em 70% a produtividade do milho. Aí no Rio Grande do Sul, a cada 5 safras de sequeiro, 2 são perdidas por estresse hídrico. Tá? Em Minas Gerais, isso aí é mais grave ainda na região do Cerrado. Então, assim, vale a pena irrigar o milho. Agora, é uma técnica que tem custo elevado. Precisa haver um planejamento muito bem feito, um levantamento das condições do local, verificar fonte de água, fonte de energia, verificar se o relevo permite você colocar certo equipamento de irrigação, escolher o equipamento de irrigação mais adequado para a área e, obviamente, fazer cálculo de rentabilidade. Pesquisador, falando principalmente sobre esse custo de um pivô, que é o que a gente mais visualiza aqui na nossa região de Cachoeira do Sul, você falou sobre esse custo, porém existe a questão do preço da saca do milho, isso também interfere na hora do produtor investir. A gente sabe que tem financiamentos, enfim, plano safra, para esse tipo de assunto, porém o preço ele precisa estar acompanhando, precisa estar junto nesse quesito de investimento. É possível o produtor talvez dar um passo maior que a perna, pensando daqui 2, 3 anos com uma situação um pouco mais estabilizada na questão de preço da saca para conseguir fazer esse investimento? Isso é possível de ocorrer. E isso já ocorreu no passado. Com a facilidade de crédito no passado, muita gente se arvorou a comprar equipamentos de irrigação sem nenhuma experiência, sem nenhum planejamento anterior. Então isso aí causou uma frustração muito grande e um problema muito grande depois de dívidas para se pagar esses equipamentos. Então isso precisa ser pensado. O preço da saca de milho hoje está boa, está compensando, tá? Então, aí às vezes as pessoas ficam estimuladas a comprar irrigação, a adotar o sistema irrigado, e esse preço pode não se sustentar para frente. É por isso que as produtividades de milho irrigado têm que serem altas. Você precisa fazer controle muito bom de pragas, doenças, o stand, a população de plantas por hectare, usar híbridos de alta capacidade de produção, porque senão você pode tomar prejuízo e depois você vai ficar com esse sistema obsoleto
sem pouco uso aí na sua propriedade. Em algumas regiões já testaram, por exemplo, o uso de gotejamento, que é uma técnica de irrigação altamente eficiente, que não desperdiça água, desperdiça muito pouca água, e que, por exemplo, no Nordeste estão estimulando usar o gotejamento para pequenas áreas de agricultura familiar. E também em Goiás e Mato Grosso já existem lavouras de milho com gotejamento subsuperficial, enterrado. Mas, na sua grande maioria, a cultura do milho é irrigada por pivô central. Agora, vale ressaltar também que não se planeja uma irrigação do milho só para a cultura do milho. Tem que se planejar um sistema de produção completo, com a rotação de cultura, sucessão de culturas, em geral, soja, milho, alguma cultura de inverno, trigo, por exemplo. Então, você tem que planejar toda uma sequência. E com isso, então, você pode conseguir produzir 2,5 a 3 safras de culturas por ano com agricultura irrigada. Então, eu sugiro que se faça um bom estudo, tá? E o Rio Grande do Sul é pioneiro, ele tem estimulado o uso da irrigação devido à histórica ocorrência de secas. O estado do Rio Grande do Sul é um estado pioneiro nisso, tem estimulado, o que é muito interessante, tem facilitado, por exemplo, a outorga de água. Esse é um entrave para as irrigações. Em outros estados é muito difícil você conseguir permissão para extrair água e usar na irrigação. Em alguns isso é mais fácil. Há uma concorrência pelo uso da água, então deve-se fazer um uso mais racional da água. Pesquisador, mais alguma colocação falando sobre a questão do milho irrigado, principalmente aqui para a região sul, o que você visualiza no futuro? É uma prática que pode crescer a cada ano, essa questão do produtor investindo no milho irrigado e aquele produtor original do milho, né, que sempre produziu o milho, o que ele passa de retorno nesse tipo de alternativa da utilização da água, enfim, para a maior produtividade do milho? Eu acho que vale a pena. Sugiro começar pequeno. Quem não tem experiência nenhuma com irrigação, sobretudo com irrigação por aspersão, começar pequeno, pequenas áreas, às vezes até por aspersão convencional, irrigar as pequenas áreas primeiro, ganhar experiência, ganhar confiança, aprender a fazer o manejo da irrigação, que é um manejo cultural complexo. Não é fácil aplicar água nas lavouras irrigadas, você precisa ter dados de clima, você precisa ter alguma ferramenta de cálculo para fazer o balanço hídrico, então ele precisa aprender com isso. E se arvorar a comprar um equipamento para áreas muito grandes, pode causar frustração, tá? Agora, por exemplo, aí no Rio Grande do Sul, a agricultura de milho de sequeiro produz em torno de 95 sacas por hectare. Milho irrigado aí produz 200 sacas por hectare. Então, só essa conta vale a pena. O custo de produção irrigada é maior, a energia custa cara também, mas com essa diferença em número de sacas por hectare, com certeza vale a pena irrigar milho. Tá certo, conversamos então com Camilo Teixeira de Andrade, pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, falando sobre o milho irrigado, que vem sendo debatido aqui no Rio Grande do Sul sobre o crescimento desse tipo de irrigação aqui no nosso estado, principalmente olhando os últimos anos, anos de estiagem seca bastante severas aqui em nossa região, e esse tipo de alternativa pode ser um caminho para uma maior produtividade aqui no nosso estado. Eu volto com você aí no estúdio.